frequentemente mais a ideia da fraternidade universal. Na questão 807 fala-se do castigo destinado aos que oprimem aqueles que estão em posição de inferioridade, merecem anátema. Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Eis o resultado do abuso das situações de privilégio, a necessidade de voltar à vida corporal, através da reencarnação, para, passando pelas humilhações que se infligiu aos outros, aprender a considerar como irmãos aqueles que estão em posição de inferioridade aparente. Isso, todavia, não nos desobriga do dever de auxiliá-los a superar suas necessidades. A lei da justiça está associada ao amor e à caridade. Na questão 811 desautorizam-se a ideia de igualdade absoluta das riquezas. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja? Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. A igualdade entre as pessoas deve ser conseguida, não através de rebeliões, revoluções sangrentas, agressões, mas sim com a abolição do egoísmo tanto dos ricos quanto dos pobres, pois, se uns procuram explorar os mais fracos, outros são rebeldes, mas o pecado da maioria é o egoísmo. O grande problema não são as leis humanas, e sim a dureza do coração humano, que, procurando fechar os olhos para as leis divinas, deixa de enxergar os semelhantes para ver somente seus próprios interesses, exigindo direitos e recusando a cumprir seus deveres. Trabalhemos nosso íntimo e recusemos as ideologias da violência, que representam o desconhecimento das leis divinas. Na questão 812 esclareço-se se é impossível a igualdade de bem-estar. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraz e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Mais do que de leis novas, precisamos compreender e praticar as leis divinas, principalmente a de justiça, amor e caridade. 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Cada um é responsável pelos seus acertos e erros, recebendo como colheita exatamente o que plantou. Todavia é corresponsável a coletividade pelos erros de cada membro, pois descuidou-se de orientá-lo para o bem, preferindo puni-lo depois de consumado o crime. Cai por terra a ideia egoística de que somente nos compete educar nossos filhos. O resultado da mentalidade egoística da nossa época é o aumento da criminalidade infantil, passando as crianças desamparadas a nos assaltar em plena via pública, nos tomando à força aquilo que não lhes demos espontaneamente. A responsabilidade pelos desajustes de crianças prostituídas, jovens drogados e adultos criminosos é, em parte, de cada um de nós, pelas nossas omissões. Na questão 822 fala-se da igualdade das pessoas. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim,
Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A melhor forma de pensar em igualdade é a observância da máxima que diz: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Hoje em dia as funções desempenhadas por homens e mulheres têm se modificado, pois as mulheres têm procurado se ocupar dos trabalhos fora do lar e os homens têm contribuído para os serviços domésticos. 1.10 Liberdade. Na questão 836 fala-se que ninguém pode obstar à liberdade de consciência de outrem, falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Liberdade de consciência é o direito de escolher sua crença religiosa, política, social ou filosófica. Liberdade de pensamento é o direito de pensar e exprimir seus pensamentos. Em 1857 a liberdade de crença religiosa era limitada e os espíritas sofriam sérias restrições. Somente a Deus cabe julgar o homem por sua crença ou pensamento, com base nas leis divinas. Em complemento a este tópico leia-se a questão 838. Na questão 838 indaga-se se toda a crença, mesmo falsa, deve ser respeitada. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Deve-se diferenciar as crenças que conduzem ao bem das que conduzem ao mal. As primeiras são respeitáveis enquanto que as segundas são condenáveis. O critério diferenciador entre essas doutrinas encontra-se na questão 842. Entretanto, acreditamos que, mesmo em se tratando de crenças condenáveis, a liberdade de crer é intocável e somente é julgável pela justiça divina. Na questão 842 dá-se o critério para reconhecer se uma doutrina é a única verdadeira, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Cada crença tem sua quantidade de verdade, representando somente uma parcela da grande verdade. A forma de identificar a mais perfeita é pelo resultado que cada uma produz na conduta dos seus adeptos. Se ela os incentiva ao cumprimento da bondade, essa doutrina é boa. Se os induz ao desapreço aos demais irmãos em humanidade, ela é má. O objetivo das crenças não deve ser a competição para satisfazer a vaidade de cada um, mas sim irmanar os homens. Se queremos mostrar o valor da nossa crença, temos de exercitar a tolerância quanto às outras. Em caso contrário, estaremos repetindo os erros dos crentes dos tempos passados, que eram intolerantes e exclusivistas. Deus quer a união de seus filhos para irem todos a Ele, através da evolução. 1.11 Justiça, amor e caridade. Na questão 873 afirma-se que o sentimento de justiça está inscrito na alma humana, está de tal modo em a natureza, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente,
Em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. O sentimento de justiça faz parte da essência humana, no entanto é necessário compreendê-lo em consonância com as leis divinas. O progresso intelectual não influi no sentimento de justiça, pois o progresso intelectual é resultado somente da antiguidade do espírito, enquanto que o progresso moral, que resulta do esforço do espírito para agir de acordo com as leis divinas, desenvolve-o. É importante estarmos sempre imbuídos do sentimento do justo, não através da revolta e agressividade, mas sim procurando soluções pacíficas e maduras. Jesus Cristo é o modelo perfeito de combate às injustiças. Verberou contra as injustiças apenas quando absolutamente indispensável, mas não humilhou os injustos. Defendeu a mulher adúltera sem agressividade contra os que queriam sua punição. Pugnou pela igualdade social sem provocar rebeliões. Sobretudo, não incentivou as vítimas à prática de represálias e rebeliões. Devemos libertar a vítima ensinando-a a viver de forma superior e, ao mesmo tempo, libertar o agressor da mentalidade infeliz que o aprisiona ao primitivismo. Na questão 875 dá-se o conceito de justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Que é o que determina esses direitos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O conceito de justiça é simples e claro, cada um respeitar os direitos dos demais. Não é impossível entender quais são os direitos dos demais, bastando apenas analisar com imparcialidade e honestidade. Enquanto que as leis humanas regulam algumas relações sociais específicas, as leis divinas tratam da conduta do homem no trato consigo próprio e nas suas relações com seus semelhantes e com o Criador, prevendo todas as situações possíveis de acontecer. Na questão 876 explica em que se baseia a justiça segundo as leis morais, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Em nota Allan Kardec aduz, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Quando estamos em dúvida se devemos agir de tal ou qual forma, devemos analisar se gostaríamos que outrem agisse daquela forma para conosco. Não há critério mais seguro. Na questão 879 mostra-se o perfil psicológico do homem justo, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. No entendimento vulgar classifica-se como justo quem julga as situações e pessoas com imparcialidade,
raiando às vezes pela frieza e insensibilidade, enquanto que sem amor ao próximo e caridade não há justiça perfeita, pois as leis divinas nunca dissociam as três ideias. A lógica divina é sempre superior às regras materialistas, pois Deus não trata a seus filhos com regras matemáticas mas sim visando-lhes o engrandecimento, que só passa por um caminho, o da grandeza de coração. Cite-se Catão como exemplo do justo no sentido materialista e do Mahatma Gandhi como justo no sentido das leis divinas. Precisamos imbuirmos-nos das leis divinas para melhorar a ideia materialista de justiça. Na questão 884 fala-se da propriedade legítima. Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Em nota Allan Kardec aduz, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. A vida na terra cobra de nós que assumamos a propriedade temporária de alguns bens materiais. Entretanto, o limite traçado pelas leis divinas é que a propriedade só pode ser considerada legítima se se fez sem prejuízo para outrem. Podemos deduzir que causa prejuízo a outrem não só a aquisição procedida com flagrante lesão aos outros, mas também quando acumulamos o desnecessário, enquanto há muitos carecendo do mínimo para sobreviver. O que é inútil em nossas mãos pode ser o essencial para outros. A inteligência também é um patrimônio, a saúde também, a moralidade igualmente. Tudo o que Deus nos permite possuir deve ser aplicado em benefício do maior número possível de pessoas, sob pena de ser-nos tudo tomado, aplicada a lei de causa e efeito, até o último recurso. A cultura que tivemos o privilégio de poder adquirir deve ser partilhada com os que sabem menos. Nossa força física deve ser aplicada aos trabalhos braçais úteis aos outros e a moralidade que conquistamos deve obrigar-nos a lidar com os menos esclarecidos para exemplificar-lhes a boa conduta. Na questão 886 fala-se do conceito de Jesus sobre a caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec acrescenta uma nota. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A noção de caridade, normalmente interpretada como esmola, é muito mais ampla, abrangendo a benevolência para com todos, a tolerância para os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Na sua nota Kardec reitera a ligação que existe entre amor ao próximo, caridade e justiça. Devemos tratar todos com consideração, sem estabelecer barreiras quanto aos que se nos afiguram menos evoluídos, pois a irmandade é universal. Na questão 887 explica-se o que significa amar os inimigos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Muitas vezes o inimigo tem motivo de queixa contra nós, pois o teríamos prejudicado.
Francisco Cândido Xavier afirmou: quando uma pessoa não gosta da gente, essa pessoa tem sempre razão. Por isso tudo não devemos hostilizar as pessoas que nos tratam com desapreço. A melhor opção é analisar a situação imaginando-nos nas duas posições contrárias e, mesmo concluindo que estamos certos, devemos perdoar e fazer o bem ao adversário, talvez não ostensivamente para não irritá-lo mais. Manter uma inimizade é bombardear o organismo com cargas negativas que provocam doenças graves. Orar a Deus pedindo tudo de bom para quem nos odeia é conveniente para desligarmos nossa mente de qualquer sintonia negativa. De qualquer forma, vive em paz quem não odeia e faz o bem a todos. Na questão 892 fala-se dos pais que têm filhos problema. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que os semearam. Ter filhos é uma das tarefas mais importantes que se pode pedir a Deus. Educá-los da forma correta é das coisas mais difíceis e estafantes que se pode imaginar, pois muitas vezes nos perguntamos se estamos fazendo melhor. No entanto, sejam filhos ajuizados ou filhos problema, nunca devemos desampará-los e devemos sempre analisar, no caso desses últimos, se não contribuímos para seus desajustes pela má formação que lhes demos. De qualquer forma, cumpre-nos acompanhá-los e encaminhá-los mesmo quando já estiverem grisalhos, pois, mesmo adultos, os filhos necessitam dos seus pais muitas vezes. 1.12 Perfeição moral. Na questão 903 desaconselha-se o estudar os defeitos alheios, incorrerá em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer, para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais a ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. As leis divinas são incisivas quanto aos deveres que temos de cumprir. Não há palavras desnecessárias nem que deixem dúvidas. Devemos educar nosso espírito, aperfeiçoar nossas qualidades e extinguir nossos defeitos. Quanto aos defeitos alheios, não nos compete analisar e muito menos expor alheia crítica sob qualquer pretexto que o seja. Além do mais, devemos lembrar-nos de que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. O campo de trabalho para o progresso é tão grande que podemos sempre ocupar-nos das áreas em que podemos semear ao invés de arrancarmos do solo plantas que outros plantaram. Obsessores e autorreforma moral. 1. Conceito de obsessão. Obsessão significa de qualquer forma, propositadamente ou não, fazer o mal aos nossos irmãos e irmãs em humanidade. O que pode acontecer pelas ações bem como pelo pensamento ou deixando-se dominar por sentimentos negativos em prejuízo de outrem, pois sabemos do poder criador dos pensamentos e sentimentos, sendo que o próprio Divino Mestre foi claro nesse sentido ao afirmar a gravidade dos pensamentos malsãos, quando, por exemplo, afirmou que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério com ela no seu coração. Mencionando o adultério apenas como um exemplo, dentre muitos, quanto ao rol de infrações às leis de Deus por pensamentos ou sentimentos e não somente por ações. O mal pensado,
Sentido ou feito em uma única oportunidade não caracteriza a obsessão, mas é necessário que persista, prejudicando a vítima. Esta aqui, se não se livrar logo da influência negativa, pode sofrer graves prejuízos físicos, psíquicos ou outros, algumas vezes até irreparáveis. Por isso, sendo necessário estarmos sempre vibrando numa faixa mental elevada, pois os inimigos encarnados ou desencarnados costumam estar atentos e querem nos fazer sofrer tanto quanto sofrem por conta dos seus defeitos morais. Na sequência desse estudo abordaremos sua prevenção ou cura, de acordo com o caso. 1.1 Obsessão dolosa. Dolo é a intenção consciente de fazer o mal. Há encarnados e desencarnados que se propõem a prejudicar seus semelhantes, principalmente aqueles que lhe causaram algum dissabor ou prejuízo, querendo vingança ao invés de perdoarem-lhe ou simplesmente ignorarem-lhe o malefício. Os espíritos superiores nunca devolvem o mal com o mal, mas seguem adiante, fazendo sempre o bem, mesmo que isso seja possível apenas pelo pensamento ou pelo sentimento. Já os espíritos que não realizaram autorreforma moral entendem que vingando-se estarão aliviando seu próprio sofrimento, no que se enganam, pois o agravam. Há também aqueles que perseguem e, se possível, prejudicam gratuitamente a outrem, que nunca lhes fez nada de mal, simplesmente porque, na sua estreiteza de visão moral, lhes apraz o mal. Por exemplo, Jesus sofreu perseguições e terminou sua trajetória missionária na cruz por iniciativa de espíritos contrários ao bem e ao progresso da humanidade, sem que Jesus nunca lhes tivesse feito qualquer malefício. Cada um dá o que tem, ou seja, cada espírito irradia de si o que traz no seu interior, de bom ou de mal. Ao mesmo tempo que devemos auxiliar os moralmente mais primitivos que nós próprios, convém tomar cuidado com eles, pois o próprio Divino Mestre aconselhou a prudência no trato com os maus. Aliás, o próprio bom senso assim recomenda, pois a natureza não dá saltos e a evolução é gradativa, inclusive a evolução moral. Não dar pérolas aos porcos não significa deixar de dar-lhes os alimentos compatíveis para sua sobrevivência e a sustentação da sua saúde. 1.2 Obsessão culposa. No vocabulário jurídico a culpa é menos grave que o dolo, pois, se o primeiro representa a intenção de fazer o mal pelo mal, a segunda se traduz, digamos, na irresponsabilidade, na falta de consideração para com os semelhantes, no não nos importarmos se nossos pensamentos, sentimentos ou ações estão prejudicando os outros. Consideraremos, para efeito deste estudo, apenas duas das três modalidades da culpa. 1.2.1 Imprudência. Imprudência significa pensarmos, sentirmos ou agirmos com excesso de autoconfiança, acabando, todavia, por causar danos a terceiros. Quantas vezes, por orgulho, egoísmo ou vaidade, mesmo sem querer prejudicar os outros, ocasionamos dissabores a pessoas que deveríamos preservar dessas situações desagradáveis. Nossa consciência, quando realizamos autoanálise, nos mostra todas as ocasiões em que procedemos de forma temerária e os outros acabaram sofrendo as consequências da nossa irreflexão. Os espíritos superiores cobram de si próprios uma ética que sequer temos condições de avaliar, enquanto que os espíritos primitivos ou medianos atropelam a vida alheia sem sequer perceberem o quanto provocam de problemas para os outros. Pelo dedo se conhece o gigante, tanto quanto pelos pequenos detalhes do nosso pensar, sentir e agir se pode avaliar o nosso grau evolutivo. Chico Xavier agia sempre de maneira uniforme, com extrema gentileza e consideração por todos, inclusive pelos seres inferiores da natureza, que, na verdade, são nossos irmãos e irmãs. Já um espírito menos evoluído distingue aqueles a quem trata bem de outros a quem despreza e assim por diante. O atabalhoamento, a falta de previsão, a leviandade, tudo isso representa atraso moral, que deve ser objeto de nossa ponderação,
para não procedermos como verdadeiros obsessores de pessoas ou de coletividades inteiras, de acordo com o número de prejudicados pela nossa imprudência. 1.2.2 Negligência. A negligência se diferencia da imprudência na medida em que nosso sentimento de desconsideração pelos outros é ainda maior, pouco nos interessando se alguém irá sofrer em decorrência da nossa forma de ser, o descumprimento dos nossos deveres ou a sustentação dos nossos defeitos morais sempre ocasionam uma sobrecarga na vida alheia, evidentemente. Só de não fazermos o bem já estamos contribuindo para o mal, pois a neutralidade não existe entre um estado e o outro. Há quem passe pela vida vivendo de forma tão egocêntrica que um espírito superior afirmou que a contribuição dessas pessoas chega quase que unicamente a de seu corpo servir de adubo, assim mesmo a revelia da sua vontade, pois, se fossem consultadas, não concordariam com essa forma de beneficiar os outros. Não quem diga, não ajudo a ninguém, porque ninguém nunca me ajudou. O espírito negligente não se preocupa se sua vida pesa na economia da coletividade ou de outra pessoa, somente quer seu próprio bem-estar, tornando-se obsessores como verdadeiras sanguessugas ou aquele parasita vegetal conhecido como mata-pau, o qual se agarra a uma árvore sadia e se sustenta da sua seiva até levá-la à morte, então morrendo em seguida, por falta de outro hospedeiro. Os obsessores encarnados ou desencarnados dessa natureza são extremamente perigosos, porque sutis e aparentam o que lhes convém para sobreviverem às custas alheias. Inclusive no seio das próprias congregações religiosas se encontram criaturas com essa mentalidade, minando o terreno do progresso e das boas obras, porque, além de nada ou quase nada produzirem, costumam atrapalhar o trabalho sincero e dedicado dos servidores do bem. Jesus alertou sobre esses falsos religiosos chamando-os de sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. 1.3 Obsessão involuntária. Há espíritos encarnados ou desencarnados em estado de desequilíbrio espiritual ou moral, que, sem nenhum propósito, mesmo que remoto, provocam perturbação por onde andam, são necessitados de afeto e tratamento. Todavia, convindo termos cuidado para não sermos afetados pelos seus desequilíbrios. Hernani Guimarães Andrade narra o caso de uma mulher que, com sua energia espiritual negativa, provocava o depauperamento, até a morte, de todas as servidoras domésticas que iam trabalhar na sua casa. Verdadeiro caso de vampirismo espiritual, talvez inconsciente. Cuidar de pessoas desequilibradas exige cautela dos cuidadores, a fim de que não entrem na faixa negativa dos necessitados. Fazer o bem não significa entregar-se aos desequilíbrios de quem, muitas vezes, se compraz no mal. Se fosse diferente, os médicos deveriam morar nos hospitais com seus pacientes. Os servidores da justiça viveriam transeados nos presídios com os condenados e assim por diante. Há pessoas que absorvem as agruras alheias de tal forma que adoecem junto com os doentes, muitas vezes entendendo que tal significa amor, quando, na verdade, é um tipo de masoquismo, o que deve ser tratado como patologia psicológica. Há, infelizmente, quem, por causa de baixa autoestima, assimile os males dos doentes ao invés de ajudá-los a se curarem, consentem em ser obsidiados e obsidiam os doentes, aumentando-lhes o sentimento de insuficiência para se curarem. 2. Obsessores. Obsessores somos todos nós, quando ao invés de corrigirmos os defeitos morais que ainda trazemos, prejudicamos as pessoas com nossos pensamentos, sentimentos e ações negativos. Chico Xavier disse certa vez: criminoso é aquele que foi pego em flagrante, revelando que todos somos mais ou menos devedores à própria consciência, por faltas cometidas há pouco ou há muito tempo, a nível de pensamentos, sentimentos e ações, muitos que sequer chegaram ao conhecimento dos que sim vivem conosco. Michel de Montaigne, no século XVI, afirmou:
Se cada um de nós tivesse que pagar pelos erros que cometeu, mereceria pelo menos meia dúzia de condenações à pena de morte. Costumamos deixar cair no ouvido nossas maldades e guardamos vivas as reminiscências do mal que outrem nos fez. Isso retarda nossa própria evolução, com sérios prejuízos até para nossa paz interior e nossa saúde. Quanto mais cedo iniciarmos a autorreforma, melhor para nós, pois, no mundo espiritual, em que o que pensamos e sentimos se torna visível a todos, não há como enganarmos a ninguém, nem a nós mesmos, além de que nosso equilíbrio psíquico, lá, depende apenas e unicamente do nosso nível ético-moral. Trata-se do mais importante investimento da criatura humana, a sua autorreforma moral, para não sermos obsessores de ninguém nem auto-obsessores. 2.1 Obsessores encarnados. Há muitos obsessores encarnados, ou seja, todos aqueles que prejudicam as outras pessoas. São obsessores os que divulgam mensagens nocivas, de qualquer natureza que sejam. Há pessoas muito inteligentes que podem ser enquadradas nesse perfil, como igualmente outras que são pouco intelectualizadas. Há igualmente pessoas muito destacadas na sociedade e outras sem nenhum prestígio. O que conta é o direcionamento que elas dão à sua energia espiritual. Os exemplos são inúmeros de situações em que se consegue fazer mal às pessoas. Há quem simule fazer o bem, mas com a intenção do mal. Saulo se deixou dominar pelas sugestões de obsessores encarnados, que eram seus companheiros de ideologia rigorista e ambiciosa. Cada um que os ouve às sugestões de terceiros indutoras dos defeitos morais está dando ouvido a obsessores encarnados. Respondemos perante a consciência e a justiça divina se damos ouvidos a esses maus conselheiros. O orar e vigiar se faz imprescindível para não cairmos nas armadilhas dos conselheiros do mal, que, muitas vezes, se apresentam cheios de argumentos aparentemente respeitáveis. O próprio Saulo, escutando alguns companheiros, acreditou estar cheio de razão para iniciar a matança de pessoas, mesmo sabendo do mandamento do não matarás. 2.1.1 Cônjuges obsessores. Quando um homem novo e uma mulher nova se unem em matrimônio ou situação equivalente, como Allan Kardec e Amélie Baudet, o autoaprimoramento intelecto-moral de um se processa é multiplicado pela participação valiosa do outro. Todavia, quando um é velho e outro é novo, aquele que é velho costuma agir como obsessor do outro. Quanto o cônjuge dificulta a evolução espiritual do outro, por exemplo, cobrando-lhe uma performance sexual exacerbada ou até doentia, impedindo ou dificultando-lhe a dedicação a atividades filantrópicas, exigindo-lhe a participação em festividades e eventos totalmente dispensáveis ou inúteis, e outras tantas situações prejudiciais. José Raul Teixeira afirma que convém, tanto ao homem novo quanto à mulher nova, antes de optar pelo namoro ou casamento com alguma pessoa, informa-la sobre seus ideais e estilo de vida onde o autoaprimoramento intelecto-moral tem papel preponderante. Caso o pretendente aceite essas condições, então, aí, sim, deve-se iniciar o relacionamento. Em caso contrário, é melhor que tudo se encerre antes de começar, pois tentar mudar a índole do outro mais adiante é empreitada ingrata, se não impossível. Há muitos casos de cônjuges obsessores, que se fazem verdadeiros verdugos da vida de homens novos ou mulheres novas. Alguns destes últimos sucumbem às imposições do cônjuge incompreensivo e deixam-se conduzir a situações negativas, falhando no mandato que lhes cumpria desempenhar. Pecam por omissão, mas a consciência lhes cobrará por isso. Mesmo amando e respeitando o cônjuge obsessor, não se justificam as falhas que venhamos a cometer simplesmente para satisfazer as suas preferências negativas. Amar e respeitar não nos obriga a trair nossos compromissos espirituais. Se o cônjuge obsessor não concorda com nossa dedicação aos objetivos espirituais, o problema é dele. Se nos omitimos em cumprir nossos deveres, o problema já passa a ser nosso.
2.2 Obsessores desencanados. A doutrina espírita é a corrente religiosa que mais informa sobre as relações entre o mundo dos encarnados e dos desencanados. O número de obras esclarecedoras sobre esse assunto é respeitável, podendo-se destacar várias psicografadas por Francisco Cândido Xavier de Valdo Pereira Franco, sem contar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Ignorar a influência dos espíritos desencanados sobre os encarnados é deixar de levar em conta um dado importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Infelizmente, a maior parte da humanidade não tem interesse em informar-se sobre isso e sofre as consequências dessa desinformação. O número de obsidiados é muito elevado, sendo os desencanados atraídos pelos defeitos morais que ainda mantemos. Saulo, optando por ignorar a essência do decálogo para iniciar as perseguições contra os cristãos, passou a ser teleguiado por mentes desencanadas voltadas para o mal. Somente no memorável encontro com Jesus, e por força da sublimidade irresistível do amor do Senhor, quebrou-se a cadeia que o mantinha refém dos terríveis exploradores do seu psiquismo em franco desvario. Sempre é de bom alvitre lembrar-se a necessidade do orar e vigiar como barreira contra as influências negativas invisíveis. 2.3 Os defeitos morais. As inúmeras classificações que se propõem dos defeitos morais mostram que normalmente toda a tentativa de classificar é temerária e incompleta. Alguns falam nos 7 pecados capitais, outros apresentam uma relação maior e outros mencionam uma classificação mais reduzida. Na doutrina espírita se tem como razoável entendimento de que os defeitos morais podem ser reduzidos, essencialmente, a 3: orgulho, egoísmo e vaidade. Para nós, os defeitos morais representam formas de pensar, sentir e agir contrárias à regra do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O pensamento é sempre criador, interferindo no fluido cósmico universal e criando realidades, mesmo que provisórias, com o simples fato do espírito encarnado ou desencarnado emitir suas ondas mentais, o que pode produzir mal aos outros ou, no mínimo, a si próprio. Todavia, há um detalhe pouco observado pelos próprios espíritas, mas que o espírito André Luiz anota em Evolução em 2 Mundos, que é a responsabilidade que cada um de nós tem quanto aos bilhões de células físicas e perispirituais que compõem nossos corpos material e perispiritual. Cada uma dessas células é um espírito em estágio rudimentar de evolução, estágio esse que nós também já vivenciamos no passado remoto. Somos, no mínimo, responsáveis perante esses seres, que costumamos desarticular através da reiteração de pensamentos contrários às leis divinas, daí surgindo muitas doenças físicas ou mentais. Os sentimentos são vibrações poderosas emitidas pelo espírito, que, da mesma forma que os pensamentos, provocam alterações dentro e fora de nós próprios. As ações são movimentos externos, valendo quanto a elas as mesmas considerações acima feitas. O estudo aprofundado dos defeitos morais é importante para o espírito, que, logo em seguida, deve iniciar o trabalho de autoconhecimento, quando verificará de quais deles ainda é escravo e em qual nível de intensidade. Normalmente, não temos todos os defeitos em igual porcentagem, alguns são mais orgulhosos, outros mais egoístas e outros mais vaidosos. Alguém que tenha todos os defeitos em grande dose será, na certa, um grave problema para si próprio e para todos que com ele convivem. 2.3.1 Orgulho. Orgulho se traduz na ideia de que somos muito mais importantes do que os outros. A pessoa orgulhosa se coloca em um pedestal simbólico, aos pés do qual as demais teriam o dever de postar sem reverência. Há ricos, intelectuais e poderosos humildes, como há pobres, iletrados e desprotegidos da sorte que se deixam dominar pelo orgulho. Esse defeito não é consequência do eventual destaque que venhamos a ter, mas sim uma qualidade negativa que uns cultivam e outros combatem em si próprios.
Voltaire comparava o orgulho a uma bola cheia de ar, que vaza estrondosamente quando recebe uma espetada. A humildade é a virtude contrária ao orgulho e traduz-se em um dos mais importantes qualificativos dos seres evoluídos. Sócrates reconhecia suas limitações. Montaigne deu a público as próprias contradições na busca pelo autoconhecimento e Jesus Cristo, mesmo sendo o melhor dos homens, não se sentiu diminuído ao lavar os pés dos próprios discípulos. Realmente, não há razão para o orgulho, apanágio de quem pouco sabe de si próprio e de quem se julga insubstituível, numa atitude de puro infantilismo ético e moral. 2.3.2 Egoísmo. Amar a si próprio é imprescindível para a evolução intelecto-moral, significando investir no seu próprio progresso. Todavia, impedir que as benesses em geral cheguem aos outros, tudo querendo para si, é atitude ingênua, uma vez que uns dependemos dos outros umbilicalmente. Uma andorinha só não faz verão, já dizia Aristóteles, há muitos séculos atrás. O regime que vigora na natureza é a colaboração, conforme detectou Jean-Baptiste Lamarck. Demonstra bom senso e inteligência que atua em equipe, dividindo responsabilidades e benefícios. O egoísta é tardo no raciocinar com clareza e cego por não ver a própria insignificância da sua pessoa considerada individualmente. Todas as grandes realizações são coletivas. O próprio Cristo fazia-se acompanhar de amigos para poder alcançar seu desiderato de divulgar a mensagem do amor. A virtude contrária ao egoísmo é o desprendimento, que encaminha para a solidariedade e a fraternidade. Feliz de quem é solidário, pois nunca está solitário. 2.3.3 Vaidade. Pretender notoriedade exagerada é o próprio retrato dos vaidosos. Luís XIV, o rei Sol, da França, adorava ser incensado pelos bajuladores. Da mesma forma, contam-se aos milhões os grandes e pequenos vaidosos, que sofrem por não serem homenageados a cada passo. A vaidade se manifesta de inúmeras formas, normalmente nada tendo a ver com o hábito tão feminino de enfeitar-se para aparecer em público. Falamos aqui da vaidade defeito moral, dominadora de muitas personalidades aparentemente modestas. A vaidade intelectual é lamentável, pois incita muitas inteligências às idealizações contrárias às leis divinas, causando confusão nas mentes desavisadas e nas pessoas ingênuas, como acontece, por exemplo, com a péssima qualidade ético-moral de muitos programas televisivos, arquitetados por profissionais vaidosos, que visam mais a divulgação do próprio nome do que o importante ideal de divulgar a arte e o conhecimento. 3. Nós somos obsessores. Enquanto não realizamos autorreforma moral, somos obsessores uns dos outros, como diz Manuel Fernandes. 3.1 Autoanálise. O livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é uma das obras espirituais mais reveladoras da vasta literatura espírita. Ali são relatados alguns casos reais da atuação da lei de causa e efeito, inclusive no processo evolutivo do próprio autor espiritual. Vejamos alguns itens da sua biografia e ponderemos sobre a autoanálise. Na época da encarnação de Jesus na Terra, a entidade Camilo era um mendigo cheio de maldade, o qual teve a oportunidade de encontrar o Divino Mestre, naturalmente que induzido por seus orientadores espirituais, mas, ao invés de interessar-se, como muitos fizeram, em mudar de vida e seguir o pastor da humanidade terrestre, foi um dos que o apodaram, irritando-se com sua postura pacífica e exemplarmente digna diante do sacrifício extremo que lhe impuseram. Esse espírito não estava em condições morais de entender a mensagem do Cristo, apesar de evolvido intelectualmente, pois que os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade ainda dominavam sua personalidade. Deve ser um daqueles espíritos então rebeldes vindos de capela. Em programação compatível com seu nível intelecto-moral, seguiu adiante na sua tribulada trajetória evolutiva até que,
Muitos séculos depois, renasceu com a programação do sacerdócio cristão. Todavia, ao invés de renovar-se espiritualmente e encaminhar espíritos mais necessitados que ele próprio, aproveitou o prestígio que lhe dava o Tribunal da Inquisição, do qual fazia parte, para vingar-se de certa donzela pelo desprezo com que ela recebeu sua proposta de casamento, estendendo seu ódio ao rapaz por ela eleito para esposo, determinando-lhes a morte em espetáculos de humilhação e atrocidade. Até então pouco evoluíra no sentido ético-moral, mas, devido aos abusos que cometeu naquela encarnação, comprometeu-se mais gravemente com as leis divinas. Na sua última encarnação, como um dos escritores mais ilustres da literatura portuguesa, já em idade mais avançada, foi acometido pela cegueira e, não conseguindo suportar os sacrifícios que a lei de causa e efeito lhe determinava, cortou o fio da própria existência material pelo suicídio. No mundo espiritual, depois de passar longos anos em sofrimento necessário ao despertamento espiritual para reconhecer sua própria filiação divina, veio a tomar conhecimento, através de regressão de memória, da sua biografia, retrocedendo gradativamente até a época do surgimento do cristianismo na Terra. Preparou-se, então, no mundo espiritual, através de anos a fio de estudo e prática para uma nova encarnação, quando voltaria à provação da cegueira. Pensemos agora em nós próprios, verificando a necessidade de autoanalisarmos-nos, para que nossa encarnação seja realmente proveitosa. Sabemos, através das informações da doutrina espírita, que todas as circunstâncias da vida de cada ser humano têm uma finalidade útil para a aquisição das virtudes, que são a humildade, o desapego e a simplicidade. Não necessitamos de conhecer nossas encarnações passadas para sabermos quais são as nossas deficiências ético-morais, bastando deixar que nossa consciência as aponte. O auxílio de profissional da psicologia é aconselhável, mesmo para as pessoas que se julgam absolutamente normais, bem como nossa integração em alguma entidade espírita, com participação efetiva em suas atividades de estudo em grupo, sendo que em ambos os casos teremos oportunidade de aprofundar o autoconhecimento, reprogramando-nos e superando os impulsos primitivistas arquivados nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, que lutam por manter-nos atrelados aos instintos multimilenares. O mergulho periódico no nosso próprio íntimo nos propicia oportunidades de ouvir a voz da consciência. Essa pesquisa faz parte do autoconhecimento, aconselhado desde o tempo dos filósofos pré-socráticos e foi adotada explicitamente pela doutrina espírita. Simplesmente viver não é suficiente para alguém evoluir, porque a evolução é um processo que exige atuação consciente e esforço persistente. A ascensão é como uma caminhada, que nos cobra a movimentação programada do corpo em rumo determinado. Devemos dar o exemplo da autoanálise para que os outros a adotem, uma vez que grande parte das pessoas ainda não despertou para esse importante item da religiosidade, muitos ficando restritos à prática da caridade material. No mundo de regeneração, onde estamos adentrando, a autoanálise deverá ser um dos requisitos mais importantes do dia a dia das pessoas. 3.2 O arrependimento. Trata-se do primeiro passo após o reconhecimento das nossas falhas morais. 3.3 A reparação. Se possível, deve ser realizada, junto aos próprios prejudicados, e, se inviável, beneficiando terceiros. Todavia, sem reparação, não se satisfaz nossa consciência, que é o canal puríssimo por onde Deus nos fala. Reflitamos a respeito sobre a mensagem transcrita do livro Luz em Gotas, de autoria do Espírito J.M. Perdão e reparação. Muitos alegam que Jesus mandou perdoar não 7, mas 70 vezes 7 nos mandou orar o Pai Nosso, no qual se diz, Senhor, perdoai as nossas dívidas. Porém, é Ele mesmo que firma este postulado claro e insofismável. A cada um será dado de acordo com suas obras.
Sendo más nossas obras, somente deveremos procurar os resultados a elas correspondentes. Disse mais o Senhor: não se colhem figos dos abrolhos, nem se vindima nos espinheiros. Então, como podemos alterar a lei natural? São Paulo remata: aquilo que o homem semeia isso mesmo colherá. Haverá contradição no Evangelho? Em verdade vos digo que todos os pecados e blasfêmias contra o Espírito Santo não lhes serão perdoados nem neste mundo, nem no vindouro marte. 3,31 Pecado contra o Espírito Santo é a falta grave cometida por quem já tem consciência o suficiente de suas responsabilidades perante as leis divinas. Não importa a ação propriamente dita, pois aqueles que as praticam sem conhecimento de causa, em estado de primarismo evolutivo, não são responsabilizados, porquanto a consciência não os acusa. Deus perdoa sempre, uma vez que Ele é a infinita expressão do amor, atendendo ao perfeito conhecimento que Ele tem de nossa inferioridade evolutiva. Mas, aquela partícula santa, consciência, existente em nós não nos perdoa. Para as ações praticadas por todos nós e condenadas pela nossa própria consciência não há perdão. O perdão importa em reconciliação íntima com a própria consciência, o que só se verifica após a reparação. 3.4 A mudança de vida. Mudando o foco de sua razão de viver, passando dos interesses materiais para as metas espirituais, grandes mudanças internas lhe ocorrem, apesar de externamente nem sempre se notarem traços perceptíveis. Todavia, se alguém observar atentamente, perceberá que exteriorizam-se dados diferenciadores. Talvez antes se preocupassem em acumular objetos desnecessários, que faziam falta aos que careciam do mínimo para sobreviver, representando o egoísmo centralizador, títulos e destaques que nada acrescentavam e somente traduziam uma vaidade doentia, e é uma forma rude ou fria de tratar as demais pessoas, retrato de um orgulho sem razão, mas, presentemente, se desfez de tantas quinquilharias que lhe ocupavam espaços enormes, homenagens imerecidas que lhe encarceravam a mente e inquietavam o coração e tratamento cerimonioso que lhe prejudicava a naturalidade e a harmonia no contato com as pessoas. O homem novo passa a ser amado, ao invés de temido ou odiado, conquista amizades sinceras pela simpatia que passa a irradiar e pelos pequenos e grandes benefícios que propicia ao meio onde vive. 3.4.1 Exemplo de ex-obsessor. Paulo de Tarso é um dos exemplos mais eloquentes do que a autorreforma moral pode proporcionar como verdadeiro salto qualitativo, transformando obsessores em benfeitores da humanidade. 3.4.1.1 Paulo de Tarso. Atualmente já se afigura indubitável para as pessoas instruídas a ideia de que cada ser é um foco de energia. Nosso corpo físico é formado de energia de baixa frequência, detectável pelos 5 sentidos, corpo esse que obedece ao comando do espírito, este que é uma forma de energia de alta frequência, energia essa dotada de um diferencial característico, que é a inteligência, fruto de uma evolução gradativa através dos reinos inferiores da natureza. Em realidade, tanto o corpo quanto o espírito são energia irradiante, sendo que o perispírito, corpo ligado diretamente ao espírito, é constituído de um tipo de energia de frequência intermediária entre a do corpo físico e a do espírito. Através do perispírito, o espírito comanda o corpo físico, afirmando o espírito André Luiz que esse comando se viabiliza através do sangue, o que possibilita o acionamento dos mínimos pontos da máquina física. Onde o sangue para de chegar, ocorre a necrose local. Tudo que sentimos, pensamos e realizamos se faz acompanhar da correspondente emissão de radiação, acionando o fluido cósmico universal e alcançando as pessoas ou coisas para as quais direcionamos nossa vontade. Da mesma forma, recebemos as emissões mentais dos demais seres. Nesse contínuo emitir e receber radiações, criamos vínculos positivos ou negativos. Os primeiros acarretam a paz, a felicidade etc.
Os segundos o contrário. Não há como alguém viver à parte nesse universo de radiações. Ninguém consegue viver sem pensar, sentir e agir. O intercâmbio ocorre a nível universal no sentido mais amplo da palavra, pois não há barreiras que separem os mundos. Por isso, orar e vigiar é muito mais relevante do que para